Olá, estamos iniciando mais um plenário esportivo aqui na sua Alesse TV e da Alesse FM. E hoje nós vamos falar sobre mais uma vitória do Ceará e está coladinho ali no G4. O Alvinegro briga diretamente com 3 concorrentes aí pela última vaga para a Série A do ano que vem. Já o Fortaleza, depois de uma longa folga, volta a campo depois de amanhã com um Atlético Mineiro totalmente desfigurado. Mais uma chance para o Leão conquistar 3 pontos e ficar brigando no topo da tabela da Série A. Estes são os destaques do programa de hoje. Para analisá-los, eu vou contar com Paulo César Norões e com o Fernando Graziani. Vamos começar com o Ceará, jogou neste final de semana, né? Conseguiu a vitória, muito embora eu considero que para ganhar da Ponte Preta, um time que está brigando para não cair, para não ser rebaixado para a Série C, o resultado foi excelente. O futebol apresentado nem tanto, né, PC? Tudo bem? Tudo bom, Carlos Silva. Um abraço para você, Graziani. Um abraço para o Renato Abreu, que não pôde vir hoje. Mas hoje pode ficar tranquilo, que como o Renato não está, hoje dá para falar o que a gente fala, né? Vontade, viu? Um abraço também para o nosso... Vou deixá-los bem à vontade hoje, viu? E também vou fazer questão aqui de incluir nos abraços o nosso querido Roberto Lessa, que está aí se recuperando, graças qualquer hora dessa está de volta. Gente muito boa, de qualidade. Carlos Silva, eu concordo com você em partes. Eu acho até que o Ceará jogou bem, eu acho que o desempenho foi bom. O aproveitamento é que não foi, né? Porque teve uma superioridade durante boa parte do jogo. Acho que o Ceará está vivendo um momento em que a confiança ainda não é total, e isso explica por que o time abre mão de levar adiante até o fim uma pressão sobre o adversário, mesmo quando o adversário é inferior. É aquela cautela, né, que às vezes pode ser uma faca de 2 gumes, né? Porque, por exemplo, no jogo, como diria o Vicente Mateus, de 2 legumes, faca de 2 legumes. Porque a Ponte Preta, que passou o jogo quase todo se defendendo, diante do recuo do Ceará, achou uma oportunidade no fim, que eu não sei até agora como é que o Elvis perdeu o gol. Inacreditável. Porque aí sim, seria um dano terrível para o time do Ceará levar aquele gol, porque o Ceará não está mais em condição de desperdiçar pontos dentro de casa. E digo mais, o Ceará tem que conquistar pontos fora de casa também. O Ceará vai ter aí, para terminar o campeonato, 4 jogos fora de casa, 3 em casa. Os 4 adversários do Ceará fora de casa me permitem sonhar, e não é um sonho, uma quimera, eu não vou nem dizer sonhar, me permitem acreditar que é possível trazer pelo menos 12 pontos, ou seja, 3 de 4 vitórias. Eu deixo em aberto o jogo contra o Santos, porque além de ser o Santos, tradicional... Coloca aí para a gente fazer uma análise mais fria, mais calma, o Santos... da situação e das probabilidades do Ceará. Bom, então, o Santos está na liderança, ele ganhou esse jogo contra o Mirassol, um jogo dificílimo, ele conseguiu o gol no final. Um jogaço. Eu estou dizendo que isso só valoriza a vitória, porque foi um adversário muito duro, um jogo que teve idas e vindas o tempo todo, estava 2-2 ali até o final, quando o Santos encontrou ali o terceiro gol, que é importantíssimo para ele, Santos, e para o Ceará também, porque o Mirassol ficou nos 50 pontos, hoje está só 2 pontos na frente do Ceará. Mas com um detalhe, levando-se em consideração que o Sport possa ir a 56 pontos, a briga do Ceará aí vai ficar exatamente com o Mirassol. O resultado do Vila Nova foi ruim para o Ceará. Vai ficar com o Vila Nova e com o América Mineiro. Daí para baixo... praticamente eu não acredito mais que o Curitiba vai ter poder de reação. Mas vocês já estão colocando que o Santos, o Novo Horizontino e o Sport já estão... Se bem que não, assim, é uma tendência. Eu não digo que já subiram. Sim. Mas eu acho que nesse momento Santos, Novo Horizonte e Sport estão brigando pelo título. Mas vocês acham que tem uma vaga para 4 times, então? Teoricamente, sim. A preço de hoje. Sim, claro que essa Série B ela tem sido caracterizada pelo perde-ganho muito grande. Todos os times em algum momento se oscilou. O Novo Horizontino mesmo está com 2 derrotas seguidas. Exatamente. O Santos, um dia desse, estava perdendo, mas o Santos é porque teve uma regularidade boa, teve uma arrancada boa no começo, então ele sempre se manteve ali, mas nunca foi absoluto. Inclusive chegou a sair do G4 o Santos. Exatamente. Agora, não menospreze, e eu tenho assistido alguns jogos dele, o América Mineiro.
Não, o América está na briga total. Entrou na briga. O América está na briga. Com 48 pontos, jogando bem. Se a gente está dizendo que o Ceará tem chance, o América também tem, está na mesma pontuação. Exatamente. Agora, esse jogo, Ceará e Ituano, o Ceará não pode pensar nem em empatar. Não, é o que eu estava. Deixa eu completar só o raciocínio. O Ceará tem 4 jogos, Ituano, todos 4 contra paulistas. Tudo no estado de São Paulo. Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, o Guarani e Santos. Guarani e o Santos. O Santos, eu tiro dali. O que o Ceará conseguir lá em Santos, dentro desse contexto, é lucro. Não dá para exigir que o Ceará vá lá e ganhe, embora não seja impossível. Até porque o Santos joga neste meio de semana com a Chapecoense, que está lá embaixo. Isso. 16º. Se o Santos ganha da Chapecoense neste meio de semana, o jogo com o Ceará praticamente vai ser o jogo do acesso do Santos. Sim. Então essa partida se torna mais complicada para o Ceará e mais importante, decisiva para o Santos, que pode sacramentar já nessa rodada o retorno do Santos à Série A do Agora, ano que por vem. que eu digo que é importante, Carlos Silva, essa vitória sobre o Ituano no próximo? O Ituano é um time que está mal ali na tabela, está meio de tabela. Aliás, está lá na zona de rebaixamento, mas que nos últimos jogos tem endurecido. Principalmente jogando lá. Exatamente. Lá nos últimos 6 jogos ele não perdeu nenhum em casa, né? Não perdeu um, talvez. Então, o Ituano, apesar desse histórico recente, é um adversário que o Ceará tem que ir para ganhar. Ele não pode ir lá pensando que um ponto é lucro. Ele tem que ir ganhar. Por quê? Porque o Ceará tem que recuperar os pontos que deixou de ganhar em casa. E esses jogos são importantíssimos. Depois ele vai ter um, que é o Guarani, que é o último jogo. Praticamente, eu já acho que o Guarani já vai estar rebaixado. Então, é um jogo que pode contar mais 3 aí. E aí são 6 pontos. O outro é o do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu não sei em que circunstância. Vamos aqui a sequência dos jogos do Ceará. O Ituano agora. Ele pega o Ituano, depois pega o Santos, lá na Vila Belmiro. Lembrando só, Carlos, que o Ceará vai jogar no sábado contra o Ituano e fica lá pelo estado de São Paulo. Eu só não sei exatamente se ele vai ficar no interior. Atibaia, geralmente vão para exatamente. Esse treinamento. Mas como um jogo é sábado e outro é terça, ele já fica lá direto. Aí ele volta, depois do Santos, para pegar o Paysandu, aqui, no Castelão. Dependendo de como ele vem de lá, é casa cheia mais uma vez. Sim. Castelão. Aí ele vai para a rodada seguinte. Ceará, cadê o Ceará aqui? O Ceará vai pegar o Avaí também em casa. Olha aí, ele tem 2 jogos em casa, de 6 pontos. Por isso que eu estou dizendo a importância de ganhar esse jogo do Ituano agora, porque ele com 3 pontos agora, se ele fizer beliscar alguma coisa contra o Santos, ele vem com a moral danada para ganhar 2 jogos em casa, ele vai estar dentro. Sim. Aí ele vai pegar o Botafogo lá em São Paulo, brigando ainda para escapar, e na última rodada pega o Guarani. Ainda tem um jogo antes aqui. Aí ele pega também, em casa, o América Mineiro. Que aí pode ser uma decisão de vaga. Aí ele vai para a última rodada pegar o Guarani. A realidade é o seguinte, hoje o Ceará tem 48 pontos, por todos os cálculos, estatísticas e vai e volta, o histórico, o atual campeonato, os próximos adversários de várias equipes, o Ceará, e o próprio Léo Condé diz isso, foca em 63, certo? 63 são mais 15 pontos, ou seja, faltam 7 jogos, tem que ganhar 5. Os 3 em casa e mais 2 fora, certo? Em tese. Por quê? Porque não tem muitos confrontos diretos lá na parte de cima da tabela. Tem no próximo rodada, por exemplo, tem um Novo Horizontino. E o América. Não, tô falando entre os próprios times, porque veja bem, tem um confronto na próxima rodada, Novo Horizontino e Mirassol, que vai ficar todo mundo torcendo para o Novo Horizontino. Vai. Porque o Mirassol em algum momento, dava a entender que iria firme para o G4, só que ele vem mal e tem jogado mal. Então, eu concordo muito com vocês, eu acho que pela pontuação do Sport tem um jogo a menos contra o Operário em casa, mesmo a pontuação do Novo Horizontino e do Santos, olhar um desses 3 times já não é mais o caso. É olhar para a vaga que sobra. E a vaga que sobra é Mirassol com 50, Vila Nova com 49, América e Ceará com 48. Então você está concordando comigo. Sim, exatamente. E só existe uma vaga para 4. Só existe uma vaga nesse momento. A não ser que, por exemplo, sei lá, o Mirassol perca 3 jogos, quer dizer, o Novo Horizontino perca mais 3 jogos seguidos. Pode acontecer, mas a preço de hoje é isso. Sobre o jogo do Ceará contra a Ponte, queria só falar rapidamente, já foi sábado, enfim, mas me lembrou muito o jogo contra o Brusque.
O Ceará dominou amplamente o primeiro tempo, teve chances, Foi teve mesmo, contra-ataque. tem razão. O Brusque perdeu 3 gols no final do jogo, poderia ter empatado a partida. Foi uma loucura. Até virado, né? Podia Foi ter três virado. jogos. No caso do jogo de sábado contra a Ponte Preta, me espantou muito o Léo Condé ter pedido, porque assim, os jogadores do Ceará respeitam muito o Léo Condé. A informação que a gente tem é que os caras abraçaram o Léo Condé, então quem recuou o time foi o técnico. Porque às vezes o técnico fica até meio escrito, mas eu não pedi para o time recuar tanto. O Léo Condé pediu essa mudança de postura e os jogadores do Ceará recuaram demais. Um time fraco como a da Ponte Preta, se acontece o gol do Elvis, que o PC falou, acabava a Série B pro Ceará ali. Porque ia ser uma... Acabava. Não tinha mais jeito, porque ele ia ter que ganhar todos os jogos. Quase praticamente todos os jogos. Não ia ter... Vamos ver a sequência dos times que estão brigando com o Ceará? Vamos lá. Próximo jogo, o Ceará pega o Ituano lá. Fala os 2 próximos jogos de cada um. Aí o Sport pega o Operário na Ilha, Que é o jogo atrasado. que é o jogo atrasado. É. O Sport pode disparar aí. É. Aí vem o América Mas vai Mineiro. continuar com um atrasado, né? O América Mineiro pega o Goiás lá em Minas. Jogo para ele ganhar. É. O América ganhar. Aí vamos, quem é o outro que está brigando? Vila Nova pega o Curitiba lá. É o Curitiba jogo... cheio de desfalque no último jogo, que eu assisti o jogo. O Vila Nova é lá em Goiânia o jogo. O Vila Nova, os próximos 2 jogos do Vila Nova são em casa. Aí o clássico Mirassol e Novo Horizontino, e o Ceará e Ituano. Aí vamos para outra rodada com os que estão ainda brigando. O Sport joga em casa com o Botafogo, Sim. de Ribeirão O favorito. Preto. Ou seja, eu considero o Sport na Série A. Posso até Inclusive ser brigando pelo título, eu acho. Aí o Mirassol vai a Alagoas pegar o CRB, que está Tá mal. arquejando lá na série. Aí o Ceará joga com o Santos na Vila, Novo Horizontino pega o Bahia ou o Avaí lá em Novo Horizonte, o Vila Nova recebe em casa o Amazonas, ou seja, o Vila faz 2 jogos em casa em seguida. Enquanto que o Ceará faz 2 fora, o Vila faz 2 jogos em casa. Depois reverte. E o América vai ao Paraná jogar com o Operário. Esses são os jogos. E aí vem o jogo atrasado. Olha aí, o Sport tem 3 jogos seguidos em casa. É porque foi marcado esse contra o Operário. Exatamente. O outro jogo do Sport em casa, sabe com quem é? Com o Guarani. Ou seja, é para subir nesses 3 O jogos. Sport pode terminar essa terceira rodada já na Série A do Já tem uma E aí vai brigar pelo título. título. Mas, enfim, é uma situação assim, bastante equilibrada, que os times vão jogar na ponta dos cascos. O mesmo nervosismo que o Ceará vai ter, os outros times vão ter. Não tem jeito, porque é aquela coisa de... Total. Ninguém abriu vantagem a ponto de ficar só o Santos, agora. Que vamos lembrar, vantagem. Graziano, que ano passado, por exemplo, a última rodada da Série B, você tinha o Vila Nova jogando com o ABC já rebaixado. E era só ganhar. Era só ganhar. O ABC conseguiu perder o jogo e perdeu o Sport, acesso. essa altura do campeonato, ano passado, estava com 55 pontos, estava com mais pontos do que tem hoje. Você começou a perder tudo nas últimas 5 rodadas. Horizontino. Por isso que eu digo assim, é tudo, quando a gente fala as coisas aqui, leia-se a preço de hoje. O Novo Horizontino, não dá para cravar. Jogando para subir, jogou com o ABC, que o PC acabou de citar, o jogo com o Vila Nova, lá no interior paulista, quando todos pensassem que ele enfiava uma goleada e sacramentasse a subida, ele empatou em casa e por causa desse empate ele não subiu no ano passado. Então a situação é bem delicada. Agora, é uma situação relativamente confortável para esses que estão na frente, principalmente Santos e o Sport na sequência. Olha, não é brincadeira não. O Sport tem 3 jogos em casa, com o Botafogo. E com a vantagem que ele vai pegar esses 3 jogos em casa numa fase boa, porque ele vem bem. Agora, aí está numa sequência boa. Pega um Guarani já, teoricamente, rebaixado. Pega um Botafogo brigando também para não ser rebaixado. E o outro jogo que ele tem em casa, o Operário. Agora é bom a gente sempre... é uma sequência. A sequência do Sport... Agora é bom lembrar... como se diz um amigo meu ali, mamão com açúcar. Total. É só lembrar também que algumas coisas acontecem nessas últimas rodadas que vocês até lembraram do jogo do Vila Nova, que o time não ganhou. As equipes que estão brigando contra o rebaixamento crescem assustadoramente também no desespero, né?
tem o outro lado Sim, da moeda sim. também. Porque não tem nada a perder. É o caso da Ponte Não, Preta. e quando- Se e jogou quando- no finalzinho... E consegue. quando já estão rebaixadas, lembre-se que existe mala preta voando por aí. No Mala que Branca, diga o né? ABC. Mala branca. Mala branca. Mala preta é mais grave. É. grave mala branca também, mas acontece mais. A Muito mala embora o branca, conteúdo porque, que vai dentro porque é o o mesmo, ABC né? estava rebaixado 3 rodadas antes e ganhou, empatou o jogo lá em São Paulo e ganhou do Vila Vila Nova Nova. no último jogo. Então, Ou seja, não fez nada, Não só arrisca. estragou a vida dos dois. Agora, pagou claro os que funcionários, né? Com a mala, agora é a hora de, brava. agora é a hora de ficar. Os torcedores acabam nesse momento, né? Faz parte, é natural, lembrando de pontos desperdiçados. Eu acho que o Ceará terrível. em casa, assim, o Ceará tem uma ótima campanha em casa. Poderia ser melhor? Seria quase perfeita. Perdeu, né? Perdeu do Mirassol num jogo que deu 35 finalizações Perdeu e do perdeu do Santos. Santos só. Foi só né? duas. Só Mas esses tem um dois. bocado de empate Só que tem também. 3 empates. Se a gente fosse analisar essa questão, e isso é outro assunto que é para outro bloco, Agora o pior foi o Ceará. Fortaleza era líder do Campeonato Não, Brasileiro. não, mas o Sem pior dúvida. da Ah, campanha. Aí você vai dizer isso pro torcedor do Flamengo, aí ele diz, se a gente não tivesse perdido do Fortaleza lá no Maracanã, todo mundo tem se a altos gente e não baixos. tivesse empatado Lógico. com o Amazonas... Mas o que eu quero dizer- quer dizer, ou com A lógica outro do time, campeonato é um pé de ganho. Não, mas o que eu quero Tem dizer é que oscilação. o Ceará, eu acho que quando você olha a campanha, não dá para você falar, pô, lembra da campanha de 2024, o time não foi bem em casa. O que o Ceará não está conseguindo é fazer pontos fora de casa. Por isso, não dá. Se o Ceará voltar com menos de 3 pontos desses 2 jogos, vai ficar muito complicado. Se voltar com 0, 1 ou 2, vamos supor que empate 2 jogos, o que não seria ruim, pô. Você vai jogar fora de casa, você empata 2 jogos fora de casa. É péssimo. É péssimo. Se o Ceará Dentro do contexto é melhor atual, ganhar do Ituano e perder do Santos. Porque o ideal seria ganhar os 2 jogos, mas se o time voltar com menos de 3 pontos, vai ficar muito ruim. Ele ganhar o jogo do Ituano, Não, ele já tudo bem. cumpriu a meta. Aí Tudo o que bem. vier contra o Santos é lucro. É fazer 3, 4 ou 6 pontos. O problema Não tem do jeito. Ceará aí é também jogar olhando para o retrovisor, o América Mineiro. Né? Além do Vila Nova que está na frente dele, ele tem no retrovisor dele o América. Quer dizer, ele tem que fazer o dever dele, como você acabara de citar, mas tem que torcer para os outros não ganharem, porque se ele ganhar e os outros continuarem ganhando, vai terminar. Não, mas na aí, mesma. no caso, ele tem que estar melhor do que o Vila Nova, né? Mas ele não tem confronto direto. Porque o grande Mirassol. problema aí é não ter confronto direto. Porque, um exemplo, Fortaleza, que nós vamos falar no segundo bloco. Ele tem 2 confrontos diretos com quem está brigando com ele lá em cima. Um em casa e outro fora. Aqui com o Botafogo, fora com Aqui o o Flamengo Palmeiras. aqui. Não, O o Botafogo Flamengo, já foi. O Flamengo e o Palmeiras lá. O Flamengo e o Palmeiras lá. Então, naquele bloco dos 3, ele está brigando com 2 no confronto direto. O Ceará não tem mais jogo com nenhum desses que estão brigando com ele aí. Já jogou com o Sport, Não, tem o América aqui. só com o América. O América aqui. América Mineiro, E o exatamente. Vila Nova lá, não? Não, ele já Não, jogou. não, com o Vila não, Nova. não. Perdeu Tem do razão, Azar, tem razão, Vila tem razão. Não, mas quando a gente fala de depender, é porque é o seguinte, se todos os times que estão nas 4 primeiras colocações ganharem todos os jogos, Aí fica fora. aí ninguém sobe, só os 4 que estão. Só que não é o natural. Não é. O natural não é. Por que a gente fala? Porque é o seguinte, 95% de chance tem qualquer time que chegue a 63 pontos. Só que pode ser que um time chegue a 63 e não suba, como aconteceu ano passado. O ano passado teve time que ficou com 63 e não subiu. Porque tem aquela história, PC e Graziano, do só depende de si. Mas só depende de si quando você tem confronto direto. Que aí você ganha dos concorrentes. Jogo de 6 aí pontos. pronto, jogo de 6 pontos. Quando você não tem mais confronto com nenhum dos 3 que estão ali brigando com você, você não depende só de si. Você depende de si e depende dos outros. Exatamente. É. E essa coisa da previsão nem sempre se confirma, né? Você falou do 63, a gente já viu do lado contrário. Lógico. Por exemplo, existe uma lenda no futebol que se você fizer 45 pontos, você não cai. O Ceará se livrou com 39. Sim, poderia ter se livrado com 37. Exatamente, Naquele 2009, né? Foi 2009? Não, 2020. Quando o Cruzeiro Fortaleza caiu. acabou. 2019, aliás. Fortaleza escapou com 40. Foi 2019 que o Ceará escapou. Lembrando que na Série B já teve uma loucura, que foi o São Caetano não subir com 71. Foi. Em quinto, absurdo. Nunca cada mais vai acontecer campeonato isso. tem a sua história. Exatamente. Porque às vezes você tem lógico, um grupo claro. que tem às vezes uma zona de rebaixamento que perde para todo mundo. Ou então, esse campeonato, talvez ele seja o mais equilibrado dos últimos anos. Se você perceber ali, tirando o Guarani, que desde o começo está lá na zona de rebaixamento, o resto tudo já saiu, já voltou. O Amazonas já esteve lá embaixo, hoje já está
salvo. Já ano está que vem. salvo também. Agora, o que vocês acharam da... Até em termos porque eu acho que para o elenco tem um efeito muito positivo, muito pelo que ele representa, no tipo, da volta do Luiz Otávio. Eu acho que agrega, por isso aí que você falou, evidentemente que, assim, além e também pela questão técnica, né? Ninguém tem dúvida do potencial do Luiz Otávio, que já mostrou em outras ocasiões. E vem para ajudar num setor que tem problemas no Ceará, né? Exatamente a defesa tem sido o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, do time alvinegro. O problema dele é pegar o ritmo, né? Acho que ele botou ele para jogar no sábado, estava ganhando o jogo ali, exatamente para pegar ritmo ali. Não foi porque o João Pedro sentiu também. E também porque tem que jogar, né? Porque senão você não vai, se você tiver necessidade. Mas pensei, agora ele entrou nos últimos 5 minutos justamente quando a Ponte Preta perdeu aquele gol inacreditável, né? A mesma torcida mas que não foi aplaude... por falha dele. Não foi. Né? Mas a mesma torcida que aplaude ia, né? Sim, o Luiz Otávio é um grande ídolo, teve uma comemoração muito bonita da torcida do Ceará quando ele entrou. Quando o Luiz Otávio se machucou, ele já não era mais unanimidade técnica, ele já vinha sendo criticado. Ele sofreu muito naquele final de temporada do ano passado, ele era um dos que... O Luiz Otávio é um jogador... Lembra aquela invasão no jogo contra o Cuiabá? Sim, também foram para cima dele, né? O Luiz Otávio é um jogador muito forte fisicamente, né? Um atleta muito forte e que precisa da condição física acima de tudo, por causa da velocidade, um jogador mais pesado. Mas é um jogador que mais técnico também. Exatamente. Tem liderança. Agora, não é... Junto ao elenco. Não é... Exatamente. E é um grande ídolo. E, sim, fora de campo, é um cara que ajuda muita gente sem falar nada. Exatamente. Conheço vários projetos sociais que ele participa. É um cara muito legal. Cidadão. Agora, independentemente disso, o Ceará, pena que não tem passe fixado nada. Esse menino João Pedro, ele entrou numa fogueira tão grande, ele sempre joga bem, mesmo jogando pouco. Ele é bem melhor que o Matheus Felipe. Há números, eu não gosto de colocar, o futebol é um esporte coletivo, mas se você pega a pontuação, os jogos que o Ceará fez com o Matheus Felipe como titular e com o Matheus Felipe fora, o Ceará tem muito mais aproveitamento sem o Matheus Felipe. Claro que faz parte da situação, análise, ao mesmo tempo, não é só por causa de um jogador que o time deixa de ganhar ponto, não. Tem uma série de situações, de postura, de outros jogadores, enfim. Mas a zaga hoje do Ceará é David Ricardo e João Pedro. Se o Ramon puder voltar, o Ramon volta. Agora, o Matheus Felipe já é terceira, quarta opção e o Luiz Otávio também. Por quê? É muito difícil, no nível de competição hoje, que tem a Série B, o jogador que ficou fora tanto tempo por uma contusão gravíssima, voltar no mesmo ritmo. É muito difícil, é muito complicado. Aliás, é um problema recorrente no Ceará. Dificilmente o Ceará repete a zaga em 2 jogos seguidos. É porque o Ramon se machuca muito. Quando ele foi efetivado como titular, ele se machucou. Aí entrou o Matheus Felipe. Aí ele leva de cartão. Voltou o David Aí Ricardo. Ele se recupera, o Matheus Felipe recebe o 3º cartão amarelo. Mas aí voltou o David Ricardo. Só que dessa vez o João Pedro jogou por opção, porque o Matheus Felipe estava à disposição. O João Pedro jogou por opção do Léo Condé. O Léo Condé demorou, mas ele conseguiu enxergar que o João Pedro é melhor do que o Matheus Felipe nesse momento. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, o Ceará é um time muito melhor ofensivamente, não é à toa que tem o melhor ataque da competição. Não dá para o time se expor dessa forma, mesmo jogando fora de casa. Se o time não ganhar pontos fora de casa, não adianta. Ele tem que ter a bola, ele tem que agredir, ele tem que ser protagonista. Não adianta ele jogar defensivamente, porque não vai dar. No primeiro tempo contra o Sport, ele fez um jogo bem equilibrado. Claro. Perdeu chances ali, que poderia ter só o Puga perdeu um monte de gol. Né? O Recalde perdeu. Exatamente. Então, esse jogo contra o Sport, muita gente fala, tem que vencer. Não, um empate seria ótimo. Se tivesse empatado, seria uma maravilha. Mas é isso. Agora vai ter Inclusive porque segurava o Sport. Exatamente. Agora vai ter que vencer. Sim, eu não acredito que um time com 60 ou 61 pontos suba, porque são muitas equipes brigando. Com 63 eu já acho muito viável. Para 63 tem que vencer 5 dos 7 jogos. Não tem mistério. Que é um grande desafio. Se você pegar o histórico, o Ceará fez alguma vez 3 vitórias seguidas? Ele fez 3 vitórias seguidas, mas ganhar 5 de 7 é um aproveitamento melhor do que de líder. Claro. Né? Mas todos vão precisar. Todos vão precisar. Né? Essa reta final é assim. Só que eu acho que não vai acontecer. Todo mundo vai perder ponto. De repente pode até ser menos. Pode até ser menos. Pode até ser menos. Vamos torcer. Só nos resta agora torcer para o bem do futebol cearense, que o Ceará consiga atingir os seus objetivos e que em breve a gente esteja aqui comentando o acesso do Alvinegro à Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto ele não sobe, a gente vai tomar uma aguinha e volta já já.
De volta para o segundo bloco do Plenário Esportivo de hoje, aqui na Alesse TV e na FM, na Alesse FM, com Paulo César Noronha e com o Fernando Graziani. Neste segundo bloco nós vamos falar de seleção brasileira que volta a campo amanhã ainda, tentando fugir da zona de perigo ali, né? Dos que não irão à Copa do Mundo, e joga em Brasília contra a seleção do Peru. O PC Guzmão. Guzmão? PC Meu amigo PC Guzmão, gosto muito dele, não me ofende não. Fez muita matéria com ele, você não fez? Eu mantenho um contato com ele, de vez em quando a gente conversa, é gente boa. Mas, PC Noronha, o Brasil hoje vive uma mini polêmica. A mídia hoje questiona. É melhor escalar os jogadores, maioria dos que estão atuando no Brasil, ou maioria dos que estão lá fora? Eu queria ouvir vocês dois sobre isso, porque o jogo passado foi decidido por 2 jogadores do Botafogo. O centroavante fez o primeiro gol, o Luiz Henrique fez um belíssimo gol no segundo, e decidiram, né? Qual a opinião de vocês sobre essa questão? Bota quem joga aqui, bota quem joga lá fora? Sinceramente, eu não acho que essa não deve ser a questão. Os caras jogavam lá fora 2 meses atrás. Então, eu acho que a questão não é joga quem está melhor. Eu acho que essa que deve ser a observação. Evidentemente que o Dorival praticamente já deu chance a todo mundo que ele levou e priorizou o pessoal de fora. Tem algumas circunstâncias que levam ele a usar o Igor na última partida, né? Foi a contusão do Pedro, né? Que ele não pôde mais convocar um centroavante. O Endrick, apesar daqueles 2 bons jogos na estreia dele ali, que jogou na Inglaterra e depois na Espanha, né? O Endrick depois não conseguiu ainda encontrar um encaixe para o jogo dele para ser titular absoluto. Ele teve algumas chances da Copa América ali e ainda não arrebentou. É um jogador muito jovem que ainda está trilhando um caminho. E o Igor está voando no Botafogo, está fazendo gol todo jogo. Sim. É um jogador, como o Graziani acabou de lembrar aqui, um jogador que acabou de chegar da Europa, tem qualidade, é oportunista, está em fase boa. Então, cara, o Brasil do momento é um Brasil, como a gente estava falando do Ceará nesse instante aqui, é pragmático, cara. Aquela vitória contra o Chile foi importantíssima, não interessa se jogou bem ou mal, tinha que ganhar. Claro. Porque primeiro você tem que somar pontos para depois ganhar confiança. Não dá para ficar mais esperando o time ficar jogando bem e tal, não. Jogadores tem, cara. O Brasil pode não estar na sua melhor safra, mas ainda tem uma safra boa para fazer time competitivo. Agora, tem que começar a ganhar, porque time que vem perdendo, pode ser quem for, perde a confiança, vira ladeira abaixo. E o Brasil não pode se permitir isso. Então, a vitória contra o Chile, da maneira que foi, de virada, jogo sofrido e tal, é chato de ver, contraria a nossa história, contraria. Mas ganhou o jogo. E é importante, porque já foi para o 4º lugar, vai ter o jogo contra o Peru, em Brasília, um jogo que você pode ganhando, dá mais confiança ainda, chegar pelo menos tira o peso daquela cobrança excessiva que existe e é natural em cima da seleção, para você poder trabalhar, porque o Dorival, neste momento, está trabalhando com a corda no pescoço. Ele mal assumiu, mas já está com a corda no pescoço. Porque a seleção brasileira exige performance, exige resultado. Não adianta você. E principalmente porque não está disputando amistoso, está disputando eliminatórias. E é um absurdo o Brasil em 6º lugar numa eliminatória de Sul-Americana. O Brasil chegou, Graziani e PC, àquela situação dos times que disputam acesso da Série B para a Série A. Não adianta ser campeão, o que importa é estar entre os 4. Claro. Né? Então, assim, a reação... O Brasil que sempre chegou em primeiro, não interessa mais se vai chegar em primeiro, segundo, tem que chegar entre os 6. Veja o que é a importância da reação. Na eliminatória da Copa passada, quem estava nessa mesma situação era a Argentina. A Argentina teve um começo muito ruim, foi para lá no 6º, 7º lugar. Não ganhou, o Brasil disparou, o Brasil abriu não sei quantos mil pontos na frente dos demais, e a Argentina ali claudicando. Quando foi na reta final da hora do vamos ver, a Argentina começou a ganhar jogos, o Scaloni ajeitou ali, ganhou aquela Copa América contra o Brasil aqui, ganhou confiança, começou a jogar bem, terminou a história, todo mundo sabe, acabou campeão do mundo. Né? Então, eu não estou aqui dizendo que o Brasil vai ser campeão do mundo, eu estou só dizendo e mostrando como as coisas acontecem, especialmente com times ou seleções que têm uma camisa muito forte. Quando começa, por exemplo, a Argentina foi campeã do mundo, tendo no time titular um jogador que no começo daquele ano estava jogando na Libertadores, que jogou aqui no Castelão contra o Fortaleza, e foi um dos destaques lá, o Enzo Fernandes.
Era jogador, uma revelação aí da Argentina aqui. Primeiro semestre estava na Libertadores, jogou aqui no Castelão contra o Fortaleza, aqui e lá, junto com o Pochettino, que hoje está no Fortaleza. Você vê como as coisas mudam de uma hora para outra. Então, hoje, falar que a Argentina tem um time muito grande é mais fácil, porque ganhou títulos, aí todo mundo fica grande, né? Mas... Falando em Argentina, vou deixar até uma dica aqui. A Netflix inaugurou não, né? Estreou uma série documental espetacular com o Di Maria. Dá para... vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Muito por legal. todos os aspectos, dentro e fora de campo. Exatamente. Em relação à seleção, eu entendo que o Dorival está perdido. Bastante perdido. Total. Pela pressão. Ele tem convocado jogadores que nunca foram convocados e o cara já sai de nunca convocado para titular do time. O Endrick, ele já deu para ver que ele não acha que é jogador para ser titular, né? Isso ficou evidente. Só que o detalhe é que o Dorival está pressionado pela opinião pública que, ao mesmo tempo, diz que não liga para a seleção. Mas cobra. E por uma CBF, e por uma CBF que o Edinaldo também completamente alienado, perdidaço, entendeu? O que aconteceu no negócio lá do Ancelotti foi uma das maiores vergonhas que a seleção brasileira passou. Uma coisa absurda. De todos os tempos. Exatamente, de todos os tempos. Meu Deus do céu, eu fico indignado até hoje. Perguntaram ao Ronaldinho. O Edinaldo, além de ser confuso, ele ainda é baiano, é nordestino, quer dizer, ele tem uma pressão extra ali. Eu pensei que você queria dizer que o rapaz era preguiçoso. Não falei isso não, pelo contrário. Estou falando aqui que a gente sabe que existe um preconceito grande. Mas a minha fala é uma crítica. Todo mundo quer o lugar ali, cara. Ele herdou aquele lugar que vem sendo herdado agora nos últimos anos. Cada Tanto um vai herdando, né? A justiça comum Mauro Camelo tivesse virado vice-presidente, podia ser presidente da CBF hoje. A justiça comum ainda... O Edinaldo está presidente da CBF em função de uma liminar concedida pelo Gilmar Mendes. Exatamente. O STF ainda vai julgar Vai terminar o mandato dele de julgo. Exatamente. Agora... Só para concluir rapidamente. Então, o Brasil jogou muito mal contra o Chile, mas muito mal, realmente. Muito mal mesmo. Contra o Peru. O Peru é uma seleção horrorosa, é a vice-lanterna. Eu acho que o Brasil vai ganhar, pode até ser com facilidade, porque eu acho que não existe o menor risco do Brasil ficar fora da Copa. Dos 10, 6 vão direto. O 7 vai para uma repescagem. Então, o X da questão é que a gente tem Você tira logo de cara a Bolívia, eu já tô achando que está mal, o Peru que está mal, e o Chile que está horroroso. A Bolívia está bem. A Bolívia está bem. Ela estava na frente do Brasil até o Chile e o Peru que estão péssimos. São os dois que estão muito mal. Vai falando aí que eu vejo aqui a classificação da Sul-América. O Paraguai está atrás do Brasil, mas o Paraguai só fez 2 gols e tomou 3 em 9 jogos. Não faz gol e não toma. É uma loucura total. A Bolívia ganhou os últimos 3 jogos, aí saiu da lanterna e foi lá para a zona de classificação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Está aqui a classificação. Se classificam 7, né? 6 direto e 7 vai para o 7 vai para a repescagem. O Brasil é o 4 com 13, o Equador é o 5º com 12, a Bolívia tem 12 também, a Bolívia em 6º lugar. Venezuela... do Kervin. Jogando bem mesmo. O sorteio acabou no último jogo contra a Argentina. Foi Venezuela era para ter ganho o jogo. A Argentina eu assisti. Aí vem com 8, Paraguai com 10 pontos em 8º. Aí o Peru com 6 e o Chile morto. Que decepção. Não, o Peru e o Chile, eles são muito depois bons. Que acabou a geração de ouro, rapaz. Não, são muito ruins. Não renovou, exatamente. E aí no X... Só salvou com o Ceviche, né? Ele jogou bem contra o Brasil. Jogou bem contra o Brasil. O que o Brasil tem que fazer... Não adianta... Assim, a decepção para mim do Dorival tem muito a ver com o trabalho na Copa América, que ele ficou com o elenco 20 a 30 dias e o time não jogou nada na Copa América. Nada. Nada indica que o time vai jogar bem. As estrelas, né? Exatamente. Agora, essa Copa América, essa eliminatórias, é só pro forma, porque o Brasil vai se classificar e quando chegar na Copa do Mundo... O medo é ir para a Copa do Mundo com esse futebolzinho que está apresentando. Exatamente, mas aí entra aquela coisa. O Brasil, hoje, ele não é mais protagonista mundial entre seleções. Não ganha nada desde 2002. Quem diria que aquela Copa de madrugada para a gente aqui ia ser a última? São ciclos, né? Que a gente mas é um ciclo muito grande. Mas é do tamanho de 70 para 94. 24, vai fazer 24 anos sem título. E como foi de 70 para 94. É o mesmo período. É porque você pegar a média, se você pegar os 3 títulos que o Brasil ganhou, 58, 62 e 70, ótimo, era a grande porque foram 2 grandes gerações. Você teve aquela geração que em 4 Copas ganhou 3, 58, 62 e 70, e você teve a outra geração que ganhou 94, perdeu a final em 98 e ganhou a 2002 poderia até ter ido mais longe na de 2006. Hoje,
tem seleções, eu entendo quando você falou sobre a Argentina também ela não foi criada com um projeto. O Scaloni era um técnico auxiliar interino, técnico. né? Mas as coisas vão acontecendo. O que incomoda muito é que o Brasil está jogando muito mal. Agora, contra o Peru, deve vencer, mesmo Perguntaram jogando ao mal. Ronaldinho Gaúcho se ele assistiu os Jogos do Brasil. Ele disse, não. Por que disse que eu nunca vi tanta gente? Não tem ontem. tempo, né? O Não, Ronaldinho, os rolês aleatórios dele, ele estava agora numa bolsa, Não, mas perguntaram uma bolsa por quê. de valor, batendo um martelo numa bolsa europeia lá, Mas sei lá, perguntaram por quê, saudita, ele disse cheio que de eu nunca shake, vi. e eles batendo... Viu? Mas perguntaram por que ele disse que eu nunca vi tanto jogador ruim na seleção. Mas ele não vê, o jogo eu não me incomodo, mas quando o Savinho, que é um jogador do Manchester City, o Savinho, que se o City jogar ele na Praça do Ferreira, ninguém nem vai saber quem é, Verdade. jogador que foi para o Girona da Espanha, fez uma grande temporada, joga pelo lado direito ou lado esquerdo. Guardiola falou, quero o Savinho. Savinho joga no Manchester City hoje, titular, um dos principais times do mundo. Perguntaram para ele, como é que você achou do Brasil na última data FIFA, jogou contra o Equador? Eu não vi o jogo, muito tarde lá na Inglaterra. 4 horas da manhã. Tudo bem, mas ele pode ver depois. Quer dizer, o jogador da Porque na seleção não está Inglaterra nem aí. Não tem internet, não. O jogador da seleção brasileira não está nem aí, nem ele assiste o jogo do Brasil quando ele não está. Pô, é brincadeira o Um negócio jogador desse eu não convocaria mais para a seleção. Não, mas Pode esse cara abrir não tá mão, nem o cara é aí. titular do Agora vamos falar de outra seleção, a do PC, que volta a campo depois de amanhã, quarta-feira, 21h45, no Castelão, contra um desfigurado Atlético Mineiro, que vem nada mais, nada menos do que sem 12 dos seus principais jogadores, incluindo Hulk, Davidson, Guilherme Arana, é o lateral esquerdo, né? Guilherme, e por aí vai. 12 dos principais jogadores. No vindo não- deles, não vai ter aquela palhaçada dele. Né? Dos titulares mesmo, só vem o goleiro, O Everson. o Everson, que não participou do último jogo, estava suspenso. Aí vem para ganhar ritmo de jogo, que tem um jogo decisivo sábado contra o Vasco da Gama, lá no Rio de Janeiro, Copa do valendo Brasil. vaga para a final da Copa do Brasil. Lembrando que o É Fortaleza. uma oportunidade do Fortaleza se manter ali no. Mas lembrando que o Fortaleza foi totalmente prejudicado pela CBF. Por quê? Porque não vai poder usar o Kevin e o Kusevich, porque esse jogo não era para ser amanhã, não. Não era para ser quarta-feira, não. Mas eu acho que eles não estão achando eu tão ruim assim, não. O atleta vem mais desfigurado do que Sem eu. dúvida. Se for na soma, né? Na soma. Ah. Até porque o Kevin não é titular. E no lugar do Kusevich tem o Brits, que Mas está numa se fase eles chegarem aqui, dá para jogar, porque o Kusevich não, porque o Kusevich está jogando, mas o Kevin não é titular. Se ele fizer uma operação para ele dentro do avião e chegar aqui, ele joga. Mas o meu comentário foi para dizer o seguinte, que há uma contaminação do calendário horrível nos times. Sim, né? sem dúvida. Mas não se preocupe, pode ficar pior. No que vem, pode ficar vem. pior. Aliás, o Fortaleza pode pegar o Flamengo, inclusive, aqui na mesma situação, vai pegar o Atlético. O Flamengo na véspera de uma final de Copa do Brasil. Eu quero saber como é que o ano que vem, com 3 times pelo menos tendo que ficar um mês nos Estados Unidos disputando o Mundial. 3 por enquanto, né? 3 por enquanto. Ainda. Como é que a CBF vai fazer? Mas enfim, só para deixar claro, o Fortaleza, hoje até a gente estava discutindo lá na Rádio Povo, está acontecendo um fenômeno com a torcida do Fortaleza. A torcida está desanimada, porque o time já está a 5 pontos da distância do título. Gente, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mais uma vez lembrar que o Fortaleza está fazendo algo muito grande, que a esperança do título era real e é real, porque o time ainda não está fora da briga pelo título, pode ganhar o campeonato matematicamente. Vamos aqui. Vamos aqui a classificação. Eu só quero dizer, assim, é que a torcida do Fortaleza precisa entender que o Fortaleza, nesses últimos 9 jogos, briga por coisas grandes, ou seja, o título, que não é fácil, obviamente, estar no G4, isso quer dizer o quê? 40 milhões de reais. Isso quer dizer o quê? O PC antecipou o que ia perguntar para os dois. Estar no G4... E a classificação não vale? Na fase de grupos da Libertadores. Mais robustez na premiação. Claro. Mais conceito nacional, porque se ele chegar em terceiro lugar, o prestígio dele vai lá para cima. Claro. Obviamente que os patrocinadores, os grandes investidores do futebol vão olhar com um olhar diferenciado. Se chegar no G4, ele provavelmente, por conta dos últimos anos, ele vai ser cabeça de chave. Da Libertadores. E outra coisa, se não for cabeça de chave, pode ser o 2, do bloco 2. Do grupo 2, do pote 2. Outra coisa. Porque ele está bem ranqueado. Está bem ranqueado. Se ele for terceiro lugar. Outra coisa, o fato de você ter garantido uma vaga direta no grupos da Libertadores, você tira 4 datas.
ou seja, 4 jogos Exatamente. a mais. E não tem aquela chance de perder, porque se você perde na primeira fase, acaba tudo. Acaba tudo. Acaba a segunda tudo. você ainda vai para. Tanto que o jogo mais tenso do Fortaleza quando pegou a pré-Libertadores foi o primeiro. Foi. Era com o time mais fraco, era. Mas só que se perdesse, estava sem nada. Né? Então, é só para entender. O que tem chamado a atenção também é que a torcida do Fortaleza, a média de público do Fortaleza não é boa. Comparando com o próprio... Estou comparando com o próprio Fortaleza. No melhor ano da história do Fortaleza... Eu acho, viu, Brasil? A torcida não tem... Eu não estou criticando quem vai, porque quem vai não merece crítica. Eu estou dizendo que há muitas pessoas que não têm ido aos jogos, talvez por uma acomodação. E não é isso que o Fortaleza tem feito, é muito grande. Graziano e PC, olha o tamanho da importância de uma vitória depois de amanhã contra o Atlético. Porque o Fortaleza ganhando, ele vai a 58 pontos. Não, 53. O Fortaleza tem 55. Se ele ganhar, ele vai a 58. Desculpa, 55. Tá aí, o Flamengo tem 51, mas com um jogo a menos. Mas digamos que o Flamengo ganhe os 2 jogos, vai para 57 e ainda não alcança o Fortaleza. Sim. Em terceiro lugar. E outra coisa, o Palmeiras joga com o Juventude lá, o Juventude precisando ganhar, a qualquer custo lá, para se manter ali fora da zona de perigo. É um jogo difícil, o Palmeiras é melhor time, tem chance de ganhar? Tem, mas é um jogo complicado. A grande moleza aqui, teoricamente falando, é o Botafogo, que joga em casa contra o Criciúma. Jogo para mais 3 pontos, vai a 63, aí começa a ganhar distância. Mesmo o Fortaleza ganhando do Botafogo, vai continuar com essa distância do Atlético, vai continuar, teoricamente, com essa distância de 5. Eu quero crer que o Botafogo vai deixar de ganhar do Criciúma em casa, para quem quer ser campeão acho assim, brasileiro. com relação ao que o Graziano falou, que eu acho que é importante observar isso, mas se você for lembrar bem, aqui em 2021, quando teve aquela campanha maravilhosa que terminou em 4º lugar, houve um momento ali antes da reta final que o time deu uma oscilada, inclusive caiu um pouquinho, foi ali para o 6º lugar e tal, e todo mundo deu uma desanimada. E, de repente, nos últimos jogos, ele deu uma reacendida e terminou com aquela festa grandiosa contra o Bahia aqui, que sacramentou o 4º lugar. Então, assim, cara, é difícil, assim, pela tese, eu acho que todo jogo, pela campanha que o Fortaleza faz, devia estar com 50 mil, verdade. Devia ser lotado. Mas a gente tem uma série de situações que explicam também. Também é verdade. Por exemplo, uma certa acomodação, porque o torcedor já tem ali o ingresso dele, ele já acha que já está, como ele paga o sócio torcedor, ele não tem aquele ímpeto de ter que ajudar comprando o ingresso. Ele não tem isso. Então, para ele é muito fácil não ir. Ele vai ver na televisão. Segundo, só para concluir, você tem as dificuldades, tem jogos aí que estão em horário horrorosos, assim, durante a semana, ou mesmo num sábado, 9h30 da noite. Esse de quarta-feira é 9h45. Mas é 9h45, cara. Aí você vai, todo mundo sabe aqui dos problemas para você chegar no Castelão, principalmente esses jogos de meio de semana. Então, muita coisa é contra o torcedor ir. Sem dúvida. O apelo existe, mas tem muitos incentivos para o torcedor abrir mão de ir para o Castelão por conta dessa dificuldade. Claro. E como é um campeonato légua tirana, como diria o saudoso Alan Neto, é um campeonato muito longo, é normal que porque se fosse Copa, né, tudo ali muito perto, tudo é decisão, aí você vai lotando. E o Fortaleza disputou muita Copa esse ano. E são jogos decisivos, tem até mais apelo, às vezes, por conta disso. Então, eu acho, de certa forma, natural. Nós temos que melhorar muito ainda na questão da acessibilidade, da chegada no Castelão, ao conforto, uma série de coisas que precisam melhorar e que vão ajudar. E também entender um pouco da dinâmica, porque o problema é que o Fortaleza, por exemplo, você pega o Flamengo lá no Rio de Janeiro, o Flamengo tem uma torcida no Rio de Janeiro ali, imensa, que enche não sei quantos maracanãs. Então, uma parte dela ainda, todo jogo, não quer dizer que são os mesmos torcedores que vão todo jogo, não, está sempre lotado. Mas não necessariamente são os mesmos torcedores. Agora, só que tem um universo muito maior. Aqui, você botar 60 mil pessoas, está ainda até aquele que nunca vai. Sim. Quando você tiver 60 mil pessoas no Castelão, porque o público médio... Jogo do Fortaleza na Sul-Americana aqui, que foi com um time da Argentina, se não me engano. Cara, eu vi torcedor que... Nunca se viu no estádio. Eu via... Tem uma família riquíssima aqui, tradicionalíssima aqui de Fortaleza, que eu vou citar porque não estou denigrindo a imagem. Família Ventura.
Lá estava a filha do Edson Ventura com o marido, que é um que eu nunca na acontecimento, minha vida é um acontecimento. tinha visto no Castelão. Então, se você pegar o reforçando público do você falou Fortaleza, anteriormente. exatamente, se você pegar o público do Fortaleza e do Ceará, e se você disser assim, quem são os torcedores que todo jogo vão, aqueles que são doentes mesmo, que vai, todo jogo ele está lá, perdendo, ganhando, ele está lá. Você vai ter ali no máximo umas 20 mil pessoas. Agora, Esse é o torcedor médio, esse não falta. Aí você tem os modinhas, né, que só vão na fase boa, tem aqueles que vão na fase ótima. Agora, aí vai lá. Graziani. Aí você vai para o estádio enquanto a gente você nunca viu na vida no estádio. Você puxou uma coisa certa, que a torcida de Fortaleza, antes lotava estádio para empurrar o time para não cair, ou para subir da Série C para a Série B e da B para A. Hoje o time é o terceiro colocado do brasileiro e ela fica botando banca porque quer que o time seja campeão brasileiro. E aí o PC puxou uma coisa muito importante, que é a classificação final. O Fortaleza ganhando do Atlético, ele vai para 58 pontos. O quarto colocado, aliás, o quinto colocado, porque o quarto é o Flamengo, o quinto colocado é o São Paulo com 47. Ficaria 11 pontos atrás do Fortaleza. Faltando aí o quê? 8 rodadas para terminar. Mas isso contando que o São Paulo não ganha o jogo. Não, aí você não deixou complementar. Digamos que o São Paulo ganhe. Ele ainda vai continuar 8 pontos atrás do Fortaleza. Sim. Não, assim, o São Paulo, o Bahia e o Inter são os times que o Fortaleza não pode ser ultrapassado por nenhum desses três. Por quê? Porque ele garante pelo menos a 4ª colocação. E o confronto direto do Fortaleza contra o Flamengo aqui talvez seja o confronto para decidir aí a 3ª colocação. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E não está longe não, daqui umas 2 ou 3 rodadas. O fato é que o Fortaleza precisa realmente e vai lutar nesses 9 jogos que restam por coisas grandes. Por exemplo, São Paulo recebe o Vasco. É lá em Campinas o jogo, porque está tendo shows do Bruno Mars, uns 25 shows lá. Ele alugou o Morumbi por quase um mês. Mas, enfim, só para deixar claro, o Fortaleza nesse embate de G4, ele realmente tem que fazer o máximo. E outra coisa, ele está lutando por ser o 4º time da história dos pontos corridos a terminar invicto, como mandante. Jogando em casa. Se ele ganhar o próximo jogo, que é depois da manhã, ele já bate o recorde de pontuação de todos os times do Nordeste na Série A. E o próprio dele, que ele ganhou 58. 58 em quarto, que ele ficou em quarto. Foi em quarto. E aí ele ainda joga em casa com Flamengo, Vasco e Internacional. E fora, ele pega 2 times que já poderão chegar nas datas dos jogos com Fortaleza rebaixados. Vitória e Atlético Goianiense. Principalmente o Atlético Goianiense. O Vitória ainda está. O Atlético, o presidente já disse que está rebaixado, já está trabalhando para 2025. Então, o Fortaleza tem tudo para superar todas as marcas de um time nordestino. Na Série A. Mas o torcedor vai saber reconhecer. Mas é isso que eu quero. Tem que reconhecer. Mas é isso que eu quero dizer. Porque é importante que o Fortaleza já esteja mal acostumando a sua torcida, entre aspas, com participações em competições internacionais seguidas vezes, batendo recorde de receita. Chegando na final de Copa Sul-Americana. É isso que o torcedor não pode, na minha visão, claro, cada um pensa o que quiser, pode ter aquele torcedor que não está nem mais querendo ver nada porque está frustrado, porque achava que o Fortaleza ia estar nesse momento líder do campeonato. Essa é exceção porque a minoria é barulhenta. Mas o que eu quero dizer é que não se perca o tamanho das metas e dos objetivos que o Fortaleza está conseguindo nesses últimos anos, porque é muito grande o que o time está fazendo sem ter o maior orçamento, ou sem ter os 10, sendo apenas o 13º, 14º orçamento, o que já é gigante, porque o Fortaleza não era nem os 50 orçamentos, 100 orçamentos, sei lá. Ele nem tinha orçamento. Há 6 anos atrás, o senador Eduardo João estava precisando dar 6 milhões para o time não se ferrar. Então, quer dizer, é muita coisa que o Fortaleza está fazendo. Então, que não se perca isso, porque senão a gente vai estar dando vazão como se só valesse título, e não é isso. O Fortaleza era traço no ranking da Conmebol, era traço. Hoje ele é o 39º e podendo ainda aumentar ainda mais. Graziani, quando é que você viu o jogador do Boca Juniors
um gigante mundial, trocar o Boca Juniors pelo Fortaleza. Olha, eu vou dizer... O Paulo Fernandes está trocando. Vou dizer uma coisa para você. Você tem que... Tudo que você falou, concordo, gênero, número e grau. Acrescento que 90% da torcida pensa como você. Evidentemente que tem os momentos ali, aquele momento próximo ao resultado, o cara fica com raiva e tal, chuta todo mundo. Mas tem um entendimento, a maior parte tem um entendimento disso. Claro que se você deixar sonhar, ele quer mais. Sim. Mas evidentemente. Mas eu acho que tem outros elementos que você tem que colocar que é importante também. A questão da sucessão de bons trabalhos e com o detalhe de vocês subindo de qualidade ano a ano. Sim. Se você pegar o que o Fortaleza está fazendo esse ano, eu garanto que em 21, quando terminou em 4º lugar, todo mundo olhou um para o outro e disse assim, rapaz, meu Deus, que ano maravilhoso, nunca mais a gente consegue um negócio desse. Verdade. Não é verdade? Verdade. E 2 anos depois está aí o Fortaleza já fazendo uma campanha de pontuação, já vai passar. Já. Ainda tem um bocado de jogo aí para terminar. Talvez até não ganhe na mesma colocação, mas em pontuação. Sem dúvida. E com um handicap fantástico, uma campanha histórica dentro de casa, sem perder aí, até agora. Então, assim, essa sucessão de boas campanhas, de bons trabalhos, ela deve ser percebida da maneira como ela está acontecendo. Cada ano está sendo melhor do que o anterior. Sim. E isso no todo, não é só no resultado do jogo. É a estrutura que vai se aprimorando, o elenco do Fortaleza. Olha qual era o elenco do Fortaleza em 21, quando fez aquela campanha de quarto lugar, e veja qual é o elenco hoje, a robustez do elenco hoje. E já há uma promessa do ano passado que vem ser melhor ainda. Já tem o Paul chegando aí. A gente pode até fazer um programa especial sobre isso, mas só para deixar claro. O grande desafio, eu não sei se a diretoria do Fortaleza talvez não tenha nem tempo para isso, porque, veja assim, não são muitos dirigentes e tem muita coisa para focar. Claro. Mas a médio e longo prazo, talvez o Fortaleza precise ter, lá na diretoria da SAF e tal, alguém ou alguém pensando que o Castelão precisa estar muito cheio todo jogo. Porque, veja bem, não é normal que um time... tenha o crescimento que o Fortaleza teve nos últimos anos. Não é normal. É uma coisa completamente fora da realidade. O Fortaleza virou um exemplo do continente. O crescimento de 6, 7 anos para cá. Não tem parâmetro nenhum. Você conversa com qualquer pessoa, não existe esse parâmetro. Então, o time tem que ter a médio e longo prazo, primeiro, interiorizar a torcida. O interior do Ceará precisa... O Fortaleza precisa ir para lá. E... tem que ter mais gente no Castelão. E para finalizar a informação... Sei lá, o jornal que você trabalha, o Jornal Povo, fez uma pesquisa agora da Datafolha que mostra o Ceará com 32, o Fortaleza com 30. Empate técnico. Em Fortaleza, na cidade de Fortaleza. Só que no interior o Flamengo ganha ainda. Mas o número é normal. Aí ainda tem todo um histórico das parabólicas e tal. Mas a gente eu queria chamar a atenção para um detalhe. Na pesquisa anterior, há algum tempo atrás aqui, o Fortaleza tinha 22. Exatamente. Olha o tamanho do crescimento. E se você projetar que tem uma legião de crianças que estão crescendo nesse cenário do Fortaleza, a próxima década do Fortaleza, o Fortaleza deverá ter crescido gigantescamente em relação... Porque muito desse crescimento agora é resultado daquela década de ouro lá dos anos 2000. Sim. Daquelas 2 subidas para a primeira divisão, ganhou 7 em 9 campeonatos, enfim. E para finalizar, o Fortaleza não confirma, ninguém confirma, que é praxe do time, mas há uma informação de que o volante Diego Moreno, do Independiente de Medellín, estaria conversando com o Fortaleza para a próxima temporada. Talvez, quem sabe, pensando numa provável saída do Hércules, né? Vendido, o Zé Welles já está aí tudo, o Sacha já renovou, e o Fortaleza já está pensando seriamente na temporada 2025. Obrigado ao Paulo César Noronha, obrigado, Graziano, obrigado a você, caro amigo telespectador. Vamos ficando por aqui. Hoje, mais segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição do Plenário Esportivo. Tchau, uma ótima semana a todos.